Muito bom dia, papada. Estamos chegando com o Papo Online deste sábado, dia 31 de outubro de 2020. Estamos aqui na TV Papo by Bitcom, com a produção e reportagens do Ivan Esgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o departamento comercial com o Ivo Menegola e o Conrado Ranque, o gestor Kleberson Portela, a direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Se liga nesse papo, pois o nosso convidado de hoje é o presidente recordista de gestões no Juventude, mas também atuou em outras funções no clube, especialmente no departamento de futebol. Enfim, sua história é marcante no Juventude. Marcos Cunha Lima, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo aqui e se comunicar através da TV Papo aí com o nosso torcedor. Pois é, nós vamos recordar o que tu já fez pelo Juventude e quem sabe lá a perspectiva de amanhã e depois, né, voltar a fazer. Não vamos perder muito tempo, não. Tu foi para o Juventude com quem temporada e que ano tu chegou no Juventude, Marcos? Olha, eu fui chegando ali na temporada de 88, se eu não me engano, acho que a administração era do Luiz Carlos Festugato. Ali a gente estava sempre acompanhando o futebol profissional, o que estava ocorrendo ali no departamento amador. E nós acompanhávamos alguns dirigentes e conselheiros sempre com ônibus, né? Todas as viagens do Juventude por esse Rio Grande afora, né? No Campeonato Gaúcho. Então a gente foi pegando o gosto de ficar por lá, poder ajudar o Juventude. Esse foi o ano de 88, 89, quando assumiu a presidência o Paulo Zunho. Plínio Backendorf e eu tomamos conta do departamento amador. Aí começamos a trabalhar. Aí foi sucedendo todos os anos seguintes aí, mais 2 ou 3 anos no departamento amador, depois veio a presidência e depois dos outros anos também outros cargos aí. Sim, tu sempre foi assim identificado, né, com essa situação de formação, de revelação de atletas da base, né, Marcos? Sem dúvida, fizemos um trabalho lá com o Plínio Backendorf em 89, muito bom, porque não tinha estrutura física naquele momento lá para aconchegar e acomodar essa gurizada. De pronto, Plínio Backendorf, pegamos uma parte do estádio Alfredo Jaconi e fizemos a nossa primeira concentração dormitório lá. Eram 11 biliches, então tinha 22 meninos lá dentro. Plantamos lá uma cozinha para fazer o refeitório. E aí foi começando, subindo aí essa estrutura, né, infraestrutura do departamento amador para poder formar jogadores, né. Eu sempre falava para todo mundo e continuo falando, o investimento no departamento amador, por mais que tu ponha lá, ele ainda é barato, porque ele te dá 2 retornos, te dá o retorno técnico do jogador, né, e logo em seguida dá o retorno financeiro. A Juventude já pegou essa mania, pegou esse sincronismo, né, de vender jogadores formados na base. Isso aí é bom porque sempre dá uma receita melhor para o clube poder administrar os seus compromissos. A base é investimento, né? Não é despesa. Sem dúvida, não é investimento, né? Porque o menino tem a oportunidade de jogar e a primeira oportunidade de venda, o Juventude tem vendido, né? E vê, nós já vendemos jogadores no passado lá, eu e o Valtinho dos outros juntos, e até hoje estão dando o retorno aquele o direito de formação, né? Uhum. Cada vez que faz uma transação internacional, dá uma beliscada ali numa quantia. E, geralmente essas quantias são bastante boas, né? O clube agradece. Bom, presidente como presidente, temporadas de 91, 92, 93, 94, 95, 2002, 2003? 91 não, 92. Não? 92. 91 era o Antônio Ferro, o presidente. Certo. 93, acesso para... Vou começar por aí, ó. 93, então, acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro na região sul. Como é que foi isso? Foi estranho essa competição, porque a federação abriu uma vaga, né, para ir para a Série C, então seria a Série D. E os únicos candidatos foram o Brasil de Farroupilha e o Juventude. Os outros clubes não quiseram, então fizemos 3 partidas. Por que 3 partidas? Não. Não? Era melhor de 2, mas tivemos que fazer 3, porque a primeira partida lá nas Castanheiras, o Juventude perdeu. Aqui no jogo, no Alfredo Jaconi, nós ganhamos. E a terceira partida foi lá no Beira-Rio, gol do Pedro Haroldo, que aí nos deu o acesso. No mesmo ano, nós fomos disputar a Série C.
Então a Série D era esse jogo de 3 partidas com o Brasil, e a Série C no mesmo ano, onde nós enfrentamos outros clubes, Figueirense, Avaí, Londrina, né? E acabamos nos classificando para a Série B num jogo contra o Londrina aqui. O jogo, o treinador deles era o Gainete, o nosso aqui era o seu Vicente Arenari, se eu não me engano. Aquele joguinho ali, mano, que o empatezinho classificava 2, não teve nenhum chute a gol, não teve nenhum escanteio, foi tudo certo, né? Juventude foi acabou indo para a série B naquela época lá. Da C foi para a Série B em ano de 94. Em 94, campeão da Série B. Já com o projeto da Parmalat, já tinha o projeto da Parmalat. Sim, a Parmalat já estava, porque a Parmalat ela entrou ali em 93, né? Os primeiros contratos, já veio os primeiros patrocínios, o aporte deles financeiro e aporte também de técnico, de jogadores, né? O primeiro foi o Galeano, o Odair, o goleiro, acho que era o César, um magrão. E começou a vir jogadores aí e também ajudando com bastante aporte financeiro para nós suprir todas as deficiências e as necessidades. Olha, teve jogos aí que o Juventude viajava com voo fretado. Da TAM, tinha um avião da TAM. Então nós vendia algumas passagens excedentes ali para torcedores e até mesmo a imprensa viajava junto com nós. Então foi muito importante, né? Porque o calendário da Série B era bastante intenso e tinha paralelo a esse também o Campeonato Gaúcho que tinha aqui. Era meio complicado, né? Mas deu para passar por tudo isso aí, tanto no Campeonato Gaúcho e principalmente na Série B, onde nós fomos campeões naqueles 2 jogos contra o Goiás, né? Lá e aqui. 94, 95, primeiro ano no Brasileirão. Exatamente. Com o Leão? Já era o Leão? Não, era o Heron. Heron ainda. Era o Heron. E nós estreamos... O Heron era da Série B. Da Série B, campeão da Série B. E continuou em 95. O Leão veio em setembro, lá. Sim, quase no fim da temporada. Nós estreamos na Série A num jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, né? E tinha bastante jogadores da base jogando. Tinha, se eu não me engano, 6 jogadores estrearam na Série A naquele jogo contra o Cruzeiro, né? Por isso que tu vê como é importante ter uma base de formação de atletas boas que tu pode misturar com jogadores de boa qualidade e de bastante experiência. Então essa parceria com a Parmalat, ela ajudou muito esses jogadores que vieram, né? Que sempre ensinaram e incentivaram esses meninos formados na base. Então deu certo esse casamento aí, foi muito bom. Tu lembra dos jogadores que foram revelados naquela época, que estavam no time profissional, que foram para o time profissional? Era o Márcio Angonese e o Isoton, os goleiros. Depois tinha o Paulo Marcelo, tinha o Edson, tinha o Lauro, tinha o Itaqui. Eu não me lembro assim mais de cabeça, mas mais ou menos era esse menino, o Fernando. Ainda, ele tinha um ano mais novo que os outros, mas também já estava na equipe principal. Então, e mesclado com esses jogadores de experiência que a Parmalat tinha colocado, que eram os jogadores do Palmeiras, né? Odair, Galeano, depois veio tantos jogadores aqui, nem lembro mais tanto. Como é que é o Júnior, né? Que também então. E depois vieram uns jogadores também estranhos aí, que é bem diferente, né? Aquele Bietek, acho que era República de Camarões, né? Que ele só falava francês, foi uma dificuldade bem de poder se entender com ele. Depois veio jogadores lá que era lá do Bangu, Macula, um excelente meia, né? Meia esquerda. Então veio muitos jogadores diferentes aí, né? Então que isso aí abrilhantou a equipe de Juventude aí, deu muita satisfação para a nossa torcida. Tá certo. 98 tu era o diretor de futebol campeão gaúcho invicto. Exatamente. Que campanha aquela, hein? Na gestão do Gastão Brito. Gastão Brito. Foi uma campanha bem interessante. Até aquele jogo lá, a final lá contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? Que foi um clima muito tenso na chegada lá, né? Era boneco enfiado com agulha, preto, naqueles corredores do vestiário, era uma confusão, parecia... Sal? Tudo, tinha de tudo, bala. Mesmo? Era bala espalhada por tudo. O Lourissandro pegou aquelas balas, botou tudo no bolso, passou o jogo todo comendo bala que estava no chão e lá no vestiário. Depois daquele empate que nos deu o título, também o pessoal não quis nos dar o troféu, porque o Inter estava reclamando lá a inscrição e a chegada do Lauro e do Mabilha, se eu não me engano, é uma confusão dessa aí. Mas como nós já sabíamos de antemão que ia dar problema, isso aí nós passamos ali no departamento de bocha, pegamos uma taça ali das bochas e levamos. O Zico botou no fardamento e foi. Quando terminou o jogo, fomos
desfilar em campo lá, fazer a volta olímpica com uma taça do departamento de bochas, né? Então, 94 campeão da Série B, 95 foi feita uma boa campanha no Brasileirão, né? Também. Daí veio 98, campeão gaúcho invicto, e aí 99, maior título da história do Juventude, campeão da Copa do Brasil. Tu era o vice-presidente de futebol. Vice-presidente de futebol. Esse campeonato começou, a primeira partida era o Geninho, nosso treinador, no jogo que eliminamos lá o time de Brasília, né? E depois, logo em seguida, veio o Valmir Louruz. O Geninho saiu e foi contratado o Valmir Louruz. E a campanha do Valmir, o Valmir pegou, né, ele fala nas entrevistas, eu peguei o time pronto, a direção me entregou um equilíbrio, como eu só tive o prazer de comandar essa equipe que foi vitoriosa. Pô, foi uma campanha maravilhosa aí, né, com o estádio sempre lotado, né, o Juventude, ele jogava de uma forma no primeiro tempo, né, quando a coisa estava enroscada ali, o segundo tempo ele modificava, mesmo que estava perdendo, ele conseguia virar o placar, era uma equipe assim que, impressionante, né, dava os resultados que nós queríamos, né, e dava alegria para o nosso torcedor. Pois é, e não foi uma campanha qualquer, não foi, porque naquela época os clubes médios, né, Marcos, tinham tinham mais chances de se tornar campeão. Acho que agora a Copa do Brasil ficou muito mais difícil para um clube médio ser campeão. Mas o Juventude tinha um time e tinha grupo de jogadores, né? E não foi uma campanha também qualquer, porque o Juventude eliminou o Corinthians, eliminou o Fluminense, eliminou o Internacional. Eu acho que o jogo mais complicado, os confrontos mais complicados foram contra o próprio Bahia, né? E depois o título de campeão dentro do Maracanã. Depois de vencer o jogo de ida aqui, o empate lá, com mais de 100 mil torcedores, foi o último jogo do Maracanã com mais de 100 mil torcedores, né? Não foi uma campanha qualquer assim. Não, olha, só eliminar o Corinthians, né? E depois eliminar também o Internacional lá no estádio, aqueles 4-0, né? Porque o Juventude tinha lá uma zaga muito forte, né? E tinha o Márcio Mexerica ali no auge dele, né? A bola caía ali, ele estava botando para dentro. E nós tínhamos ali também um coringa, né? Quando o jogo estava meio enrostido, bota o Mário Tilico. O Tilico ele bota para dentro ou arruma um pênalti. De talismã. Mais ou menos, ou ele arrumava um pênalti ou botava ela para dentro. E sempre aconteceu isso aí. Então, a coisa estava complicada, bora o Mário Tilico. O Mário Tilico resolveu. Bom, foi importante. Meio campo muito forte também, né? Com o Flávio. O Flávio e o Lauro, Mabilha. Os volantes ali tinha, naquela época era o Robertinho, eu acho. O Robertinho, que veio, o Mineiro, o Marcos Teixeira, lateral direito. Marcos Teixeira, lateral direito. E a dupla de zaga, né, que foi muito, muito forte o tempo todo, né. E Emerson, o goleiro, sensacional. O Emerson, sensacional. E depois também, quando o Capone foi expulso aqui, né, aí entrou o Piccoli se portou muito bem lá no Maracanã, lá ele e o Índio, e era uma preocupação muito grande do torcedor. O Piccoli foi lá, deu conta do recado, jogou como se tivesse jogado várias. Formado no clube. Formado no clube, no departamento amador nosso. Ele veio ali do Cruzeiro, se eu não me engano, aqui de São Gotardo, era aqui da região. Ele veio. Eu estava no comando do departamento amador quando o Piccoli foi contratado para vir para o nosso time. Certo. Tu trabalhou diretamente com o pessoal da Parmalat. Como é que foi essa experiência, Marcos? E o que realmente acrescentou na tua trajetória como dirigente do Juventude? O que acrescentou na trajetória do Juventude, né? Também. Foi o mais importante. Naquela ocasião, foi já em início de 93. A minha primeira administração em 92 não foi muito bem. O time lá não conseguiu classificar para aquela outra fase do Campeonato Gaúcho, o timezinho mais ou menos. Mas a gente ganhou o Caju em 92, foi muito importante. Nós não tínhamos centroavante, o Roberto Valdavino resolveu botar o Peixoto, que era um zagueiro da base, botou centroavante e ele fez 2 gols. Aquilo ali foi... O nosso torcedor ficou satisfeito, né? Aquela má administração daquele ano. Fui reconduzido à presidência em 93, já começamos as negociações, né? Nós sabíamos que a Parmalat estava já patrocinando o Palmeiras. E esse vínculo muito forte entre Juventude e Palmeiras, por todas as identificações. O presidente do conselho era o Vili Sambito. Vili, tu tens um irmão lá em São Paulo. Fala com ele, vê quem são essas pessoas lá da Parmalat, quem são os contatos. E ele trouxe os nomes do contato.
E o Juventude começou a trabalhar. Eu, como não tinha tempo, né, o Celso Pinotti e o Carlos Sartor se encarregaram de fazer toda essa aproximação, levando a história, levando os fatos do Juventude a Parmalat. Nesse meio tempo, Juventude e Parmalat se encontraram, eles acabaram vindo aqui a Caxias do Sul, viram a nossa estrutura, começou o namoro e deu certo. Em todo esse contrato de cogestão que foi firmado em 93, nunca houve sequer um arranhão nas relações entre Juventude e Parmalat. Então foi muito bom. Eles acrescentaram muito, nos trouxeram umas formas novas de administrar e gerir o clube, trouxeram um aporte financeiro interessante e muito mais do que isso, os jogadores que eles trouxeram aí para vir junto com o grupo aí e trazer esses títulos necessários. Pois é, jogadores e também, assim, executivos, né? No trabalho junto entre o grupo de jogadores e a direção do Juventude, tinha os executivos, o executivo da Parmalat, né? Sempre tinha lá o Brunório, que era o que comandava tudo isso aí. Depois tinha um executivo da Parmalat, que era por eles, vinha aqui e ficava no dia a dia para passar as informações e levar. Mas essa figura praticamente pouco fez, porque o Juventude fazia tudo aquilo que queria fazer, não tinha condições. E a Parmalat queria fazer isso aí, então as ideias foram sempre muito próximas, né? E sempre houve um bom entendimento, né? Depois a Parmalat tinha lá o departamento financeiro, que tinha um diretor, que era o Marcos Bagatella, que eventualmente vinha, ver como é que estavam as contas, os lançamentos contábeis. Então, deu tudo certo. E o Brunório sempre trazendo novidades aqui, nos agraciando com algum jogador a mais aí para reforçar a nossa equipe. Tirando essa parte da Parmalat, que era de colocar à disposição jogadores, né? Tinha um aporte financeiro e tinha também esse aporte técnico de dentro de campo, que era a vinda de atletas. Mas como é que vocês do Juventude conseguiram formar o grupo de jogadores? Onde é que vocês foram buscar esses jogadores para montar esse grande time de 99? Já tinha bastante jogadores formados na base. E a Parmalat, ela sempre tinha algum jogador que não estava sendo usado lá no Palmeiras, não estava sendo usado de outra forma, eles estavam buscando novos jogadores, e sempre com esse excesso que eles tinham lá, eles ofereciam para o Juventude. Poxa, como é que o Juventude vai dizer que não? Pode trazer, que nós queremos. Isso aí sempre foi facilmente administrado pela comissão técnica, por toda a direção do clube, e todos os jogadores que vieram aqui, todos eles trouxeram o resultado positivo, né? Principalmente o Flávio, o Jorginho, aquela turma lá, que foram espetaculares, né? Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, para internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Alô papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. E fique ligado também no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Você trabalhou com vários técnicos em todo esse tempo de Esporte Clube Juventude. Heron Ferreira, Lorissandre, deixa eu ver aqui, Leão, Vicente Arenari, Plain, Ricardo Gomes. Como é que foi a relação com esses profissionais, Marcos? Boa, sempre boa, de alto nível, né? O mais complicado era o Leão, que não é meio... Sim. Ele parecia um sargento, só dava ordem, mandava trocar, mandava fazer, né? Então, mas Sim, a gente foi administrando aí. Mandava prender, mandava soltar. Ele era muito exigente, mas no fim deu tudo certo, né? Mas o melhor ainda foi o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes era sensacional, né? Quando ele falava, fazia aquela palestra lá no vestiário, assim, todo mundo escutava, ele não fazia força para se expressar, né? O pessoal estava atento, né? Era um gentleman, né? Tu escutava tudo, um barulhinho pequenininho assim, mas todo mundo prestando atenção no que ele falava, né? Foi um excelente treinador e olha o resultado que o Juventude teve com ele aí, né? Ele soube conduzir a equipe, né? Fizemos frente a grandes equipes aqui dentro do Jacone, também como fora, né? Com aquela equipe que foi montada, né? Sob o comando dele, é lógico. Em 2003, tu colocou o Plain como técnico. E me recordo que sempre foi tratado o Plain como um interino, né? Primeiro jogo, segundo jogo, e o pessoal te perguntava, e aí o Plain vai ser contratado agora? Não, ele segue como interino. E seguiu como interino e recuperou o Juventude naquela temporada. Foi.
O prêmio eu tinha contratado pelo departamento amador, principalmente para a categoria infanto-juvenil, que é ali onde tu começa a tirar os vícios do jogador ou acrescentar alguma qualidade. E o Play fez isso muito bem, com aquela categoria de base do infanto-juvenil. Né? E no momento que teve essa oportunidade, já sabia do potencial do Play, né? Trouxemos ele para fazer essa interinidade aqui dentro do Juventude e foi até o final. Para o Avatar, se eu não me engano, ganhamos do jogo do Santos lá em Santos, na Vila Belmiro, teve vários resultados lá foi positivos. Empate, eu acho, mas aqui foi um 6-1 em cima do Corinthians. Foi. O Geninho pedindo demissão, deu logo após, foi uma goleada no Atlético Paranaense também. No Fluminense. Aquela vitória espetacular diante do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Também, então... O Plente fez muito estrategista, né? Ele pensava muito bem no jogo, ele aplicava aquela estratégia lá e sempre deu resultado, porque tinha jogadores que assimilavam aquilo que ele pretendia, né? Foi muito bom, foi importante. Tu viveu toda essa transição, né? Daqueles técnicos mais folclóricos do futebol. Por exemplo, o próprio Vicente Arenari, né? Para citar um, mas tu viveu toda essa transição dentro do futebol, né? Dos técnicos assim mais folclóricos, com a atualização, com a modernização, com essa transição de um técnico menos folclórico para um cara mais efetivamente mais técnico, assim, né, Marcos? Exatamente. E eu cito como mais técnico o Ricardo Gomes e o Play. Os outros eram muito folclóricos, né? Tinha lá, o Leão era aquela explosão que ele dava, aquela motivação, era outra forma, né? E tinha aquele outro, foi um técnico também que eu não me lembro o nome dele agora, era zagueiro do Internacional, né? Marinho Pérez, né? Depois também veio o Raul Plasman. Junto. Vocês contrataram o Plasman para ser auxiliar do... Não, na verdade o pessoal lá pediu se dava para deixar o Raul Plasman aí acompanhando o trabalho de juventude, que ele queria assim entrar nessa área, e ele veio e acabou sendo depois efetivado lá algumas partidas como treinador, né? Mas o Marinho era muito folclórico, meio estranho, fazia umas coisas diferentes aí, né? Pois é. É a situação do futebol, né? Porque naquela época, aí a própria juventude, né? Teve Daldo Menezes, teve Vicente Arenari, quem mais aí? O pessoal da antiga aí. Eu não sei se o Marco Eugênio chegou a trabalhar no Juventude. Trabalhou, né? Aquele pessoal da antiga, né? E depois veio essa evolução, daí, os treinadores mais técnicos mesmo, né? Ernesto Guedes, pois é. Isso faz parte, né? Fez parte dessa transição. Eu não estava lá, né, nessa época desses treinadores, mas acompanhava ali de perto, mas não com nenhum cargo diretivo, mas estava sempre acompanhando. Evoluiu ou involuiu esse trabalho dos treinadores, na tua opinião? Mas lógico que evoluiu. O de hoje evolui muito, né? Muito, muito. Bom, vamos para um jogo rápido aqui, Marcos. Como é que tu acompanha o futebol atual? Até considerando isso que a gente já falou, de todo esse teu tempo assim no futebol, como é que tu vê hoje o futebol moderno? Bom, está muito diferente, né? Hoje já começa pelo sistema de marcação, quer dizer, vamos avançar, né? Então hoje tem a dificuldade do time adversário sair com a bola jogando, ou com o goleiro, ou com os zagueiros, né? Porque a marcação é muito, muito forte. E o Juventude está sabendo assimilar esse novo esquema de jogo aí. O Pintado está com o grupo na mão, pelo que eu tenho acompanhado, e vejo que esse novo tipo de jogo, né, ele está sendo bem até interessante, bem diferente do que era no passado, né, mas onde tu tiver um pequeno erro, né, tu causa a oportunidade para o adversário vir te fazer o golo, ou sei lá, te trazer alguma desvantagem, né. Eu acho muito interessante e gosto muito desse tipo de jogo de hoje. O futebol está mais tático do que técnico hoje? Muito mais tático e muito pouco técnico, né. Ainda bem que o Juventude tem nos jogadores do meio de campo hoje alguns jogadores de muita qualidade técnica, né? É o caso do Wagner, o caso do Cajá, né? E eu gosto também muito de ver o jogo daquele Bochecha, né? Ele sai muito frio, com a bola no pé, muito consciente. É bom ver. E tem aquele outro menino que joga pelo lado direito ali, que é o Capixaba, né? Que ele é muito, muito tático, né? E ao mesmo tempo ele é veloz para... O Breno e o Dalberto são imprescindíveis, né? Nunca sabe o que vai acontecer quando a bola está nos pés dele, né? Geralmente ela está dentro da rede, né? Mas eles são muito ágeis, muito hábeis também. Pois é, e tu acha que essa questão da perda desse conceito técnico assim não é um problema hoje em dia?
Ele tira Porque daqui a pouquinho te leva aos jogadores assim, mecanizados dentro de campo, né? Robotizados. Tipo robotizados, alguma coisa nesse sentido. E tira aquela qualidade, né, do espetáculo, que é um drible, uma jogada bonita pela qualidade do jogador, né? Sempre aquela meia-lua, janelinha, um pequeno drible, né? Que tem jogadores de muita qualidade que aprenderam a fazer drible no futebol salão e aplicam muito bem no futebol de campo, né? Então isso é bonito de ver, né? E hoje, quando tu faz um drible desse aí, tu vê que a marcação ela é tão intensa, quando tu dribla o jogador, tu tem um campo aberto ali para te ter opções de... Abre um boqueirão, né? Então isso é muito perigoso. Pois é. Bom, quando é que tu vai ficar novamente à disposição para a presidência do Juventude ou para a vice de futebol do Juventude? Hoje eu tenho meus compromissos particulares que não me permite hoje. Eu já tenho conversado muito com o Valtinho, que inclusive antes do Valtinho assumir, era uma tendência que eu voltasse lá. Ele levanta da cadeira ao centro, nós já fizemos isso várias vezes, né? Então, mas esse compromisso que eu tenho pela minha atividade profissional não me permite. Mas estou sempre ao lado da direção do Juventude, principalmente do Valtinho, que hoje eu sou um dos assessores dele. De vez em quando a gente conversa aí bastante. Quando ele tem dúvida, ele recorre ao conselho consultivo ou esses conselheiros mais próximos dele. E a gente está aí sempre para poder ajudar o Valtinho e ajudar o Esporte Clube Juventude. Mas essa tua volta tá próxima, então? Olha, esse é um momento... Depende muito dessa tua condição profissional. Exatamente. Depende desse. No momento que eu estiver mais liberado lá, eu fico à disposição do clube lá, se o clube assim quiser novamente que eu possa fazer alguma coisa por ele. Tá certo. Marcos, qual é o significado do Juventude na tua vida? O Juventude desde pequenos, porque eu me criei numa zona ali que era tudo torcedor do Flamengo ali. Os únicos juventudistas eram a nossa família, através do meu pai e de meus tios. As mulheres, os homens, era tudo o Flamengo, né? E nós vínhamos ver jogo aqui no campo do Juventude que tinha refletor. Para nós, gurizada pequenininha, vir ver jogo noturno, né? Era o máximo. Então, assim, foi pegando gosto. Quando eu fui começar a trabalhar no cartório, o cartório era aqui na Júlio de Castilhos e de um lado, em cima, era a sede do Juventude e do outro lado era a sede do Flamengo. Então estava sempre acompanhando ali, vendo aqueles pessoal subindo, descendo aquelas escadas, os dirigentes do Juventude da época, né? Depois o cartório se mudou lá para o lado da catedral, eu fui trabalhar, e às 10 horas da manhã eu sabia que o seu Mário Ramos, que era um dos dirigentes do Juventude, vinha tomar café ali com o seu pastelão, ali na Marquês do Herval, tinha uma lancheria. E eu ia lá comer um docinho, tomar um cafezinho e escutar um pouquinho das conversas deles. Que em cima era a radiodifusora, se eu não me engano, que era do Mário Ramos. Então, de vez em quando o assunto era mais sério, o pastelão dava um puxão de orelha. Ô, guri, lá o Cavalcante está te esperando no cartório. Era para mim cair fora, que eles queriam conversar alguma coisa mais importante. Mas eu estava sempre assim procurando saber o que estava acontecendo com o Juventude, porque a gente pegou um gosto muito grande por ele, uma admiração. E fazer parte do Juventude é uma experiência que a gente não sabe definir ainda tão grande como é, né? O Juventude está num bom caminho nessa temporada? Tu entende assim? Tu está observando isso, acompanhando isso? Sem dúvida, está numa boa temporada, muito bem comandado pelo Tenente, um grupo de jogador muito forte, né? E o Valtinho já está aí nessas administração do Juventude aí há muitos anos, né? Se tu for ver lá aquelas grandes conquistas lá do Juventude no passado, né? O Valtinho estava junto, fazia parte da direção. Hoje o presidente do conselho é o Ozelame. O Ozelame fazia parte daquela direção que foram campeões também junto com a Parmalat. Então esse pessoal está lá do passado, né? Estão hoje atuando aqui e dirigindo o Juventude. Então, para o nosso torcedor também analisar um pouquinho e ver isso aí. O pessoal do passado, que foram grandes conquistas, né? Estão hoje ainda dirigindo o Juventude. Então o torcedor está na hora de vir acompanhar o trabalho dessa direção e fazer parte dessas promoções que o Juventude faz. Porque sem o torcedor, para dar alegria dos resultados dentro de campo, né, e o torcedor para ajudar financeiramente, né, o clube não vai a lugar nenhum. Tá certo. Marcos Cunha Lima, muito obrigado pela entrevista. Acho que nós conseguimos dar uma pincelada, relembrar aqui a tua história no nosso Papo Online deste sábado. Obrigado pela entrevista, sucesso aí. E até uma próxima oportunidade, né? Quem sabe lá tu de volta aí como dirigente do Juventude. Obrigado pela oportunidade de poder falar contigo e falar com o nosso torcedor. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá certo. Marcos Cunha Lima, ex-presidente do Esporte Clube Juventude, ex-vice-presidente de futebol,
diretor de futebol, presidente do conselho, atualmente no conselho consultivo também, né, como ex-presidente. Enfim, uma história longa e marcante dentro do Esporte Clube Juventude. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais, e também você é nosso convidado a curtir e compartilhar o papo online nas redes sociais da Bitcom TV, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Estamos chegando ao final do Papo Online, lembrando que amanhã o Juventude em campo, né, diante do Guarani de Campinas, a partir das 6h15 da tarde no estádio Alfredo Jaconi, com cobertura da TV Papo by Bitcom. 6h15 da tarde, o nosso compromisso com você, que é torcedor do Juventude e Guarani. Então, boa sorte para o Verdão. Na nossa equipe de trabalho, no Papo Online desse sábado, produção e reportagens do Ivan Esgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, departamento comercial com Ivo Menegola e o Conrado Ranque, o gestor Kleberson Portela, a direção geral Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana, o Papo Online volta no outro sábado, no próximo sábado. Grande abraço, tchau! Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito.